O marido e a mulher são os pilares do matrimônio. Os deveres de ambos são praticados num ambiente doméstico, que incluem os cuidados com a organização da casa e o sustento da família. Assim, na prática desses deveres, manifesta-se o amor. O amor opera em cada detalhe da vida diária da família. Imaginemos a significância de um olhar amoroso, um meigo falar amoroso, um toque amoroso, um gesto amoroso. Isto é, em toda relação almejamos um tempero do amor. Quer dizer, em tudo que nós venhamos fazer no lar, ou seja, em família, isto é, nos relacionamentos de marido e mulher, nos relacionamentos com os filhos e netos, nos relacionamentos dos filhos com os pais, dos netos com os avós. Nesse relacionamento, é importante que o tempero seja o amor. O amor dite as regras. Ao responder um questionamento, ao esclarecer uma dúvida, ao solicitar uma ajuda, o amor é o tempero. Ele é indispensável. O amor desabrocha uma resposta favorável. Se nós pedirmos com amor, se nós respondermos com amor, é claro que nós vamos ser favorecidos, porque o amor, ele desabrocha na outra pessoa este sentimento de favorecimento. Quanto mais intimidade nas relações, maior a possibilidade da aplicação do amor. O amor, ele passa a ser um protocolo no convívio. Então, se você não agir com amor, você vai sentir que alguma coisa foi errada. Nós estamos diariamente aprendendo a ser marido e ser mulheres, ser amáveis e ser amados. A nossa conformação como marido e mulher, no amor, atrai indubitavelmente a presença de Deus. Lembremos de que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. O casamento é uma aliança que os cônjuges firmam entre si e Deus. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Isso está em Eclesiastes 4:12. Então, assim, a presença de um terceiro conosco nos faz vencedores. Em um casamento consagrado ao Senhor, temos a garantia da sua presença. Logo, o casamento é mais espiritual do que social. E diz a palavra: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua esposa, na tua mocidade. Está em Malaquias 2:14, parte A. Todo o propósito firmado na cerimônia do casamento, ele foi selado por Deus, selado pelo nosso Senhor. E o Senhor passou a se fazer presente nesta relação matrimonial. E então é importante que nós usemos o amor, que é instrumento de Deus na nossa vida, para nós nos relacionarmos, sabendo que nós vamos agradar a Deus porque Ele está conosco a todo tempo, porque Ele faz parte do nosso casamento. Então, se nós não tivermos essa noção de que
há um Deus que nós invocamos e que faz parte do nosso relacionamento, do nosso casamento matrimonial, aí é porque nós não entendemos com profundidade o que é o casamento. Com vistas às necessidades sociais, o casal precisa de uma moradia, de uma casa, uma habitação. Contudo, isto não basta. É necessário a edificação de um lar. Isto porque uma habitação física é diferente de uma habitação espiritual. Isto é, um ambiente espiritual, onde o amor tem liberdade de operar os seus frutos. Aí a gente começa a compreender que o amor vai operar os seus frutos num ambiente apropriado, num ambiente qualificado. E segundo o nosso tema aqui, é um ambiente familiar. Esse ambiente familiar é o ambiente mais propício para a operação do amor, para que o amor esteja presente em todos os nossos atos, em todas as nossas ações e reações. Ações com amor e reações com amor, dosada com amor. Então é importante que nós tenhamos essa compreensão para nós darmos oportunidade ao amor de estar conosco, de agir em nossa vida, de agir através de nós. Em família, nós aprendemos a crescer no amor e nos preparar para verdadeiramente amar o Senhor nosso Deus. Então veja, essa compreensão e esse preparo que é no lar, ele vai, vamos dizer assim, ele vai nos preparar para a gente amar quem nós devemos amar. Diz assim a Bíblia. Olha só, se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento, foi o Senhor que nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ama também os seus irmãos. Olha, é o mandamento de Deus. Então veja só, se eu não consigo amar os meus próprios familiares, as pessoas com as quais eu convivo, como eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não vejo Deus? A minha convivência com Deus é espiritual, não é material. E o meu relacionamento com Deus é um relacionamento que muitas vezes ele acaba sendo esporádico, porque nós não aprendemos a ter um relacionamento constante com Deus, um relacionamento diário com Deus. Nós não aprendemos isso, nós não desenvolvemos. Isso é um privilégio, então nós não desenvolvemos esse privilégio, esse poder, essa faculdade que está em nós, de nós podermos nos ligar a Deus. Vamos chamar de nos ligar, dessa ligação, vamos chamar de comunhão. Aprendermos a estar em comunhão com Deus, nos ligar a Deus. E existem várias formas de você se ligar a Deus. Mas no momento aqui, o nosso comentário, estamos focados no amor. Estamos focados no amor. Então, uma necessidade de ser amado é que nos ensina o valor do amor que dispensamos aos outros. Deus nos ama porque sabe quanto é bom ser amado. Olha só, Deus nos ama porque Ele sabe quanto é bom ser amado.
E nós, às vezes, não sabemos, não aprendemos, nem queremos saber. Olha o que diz a Bíblia. Lá em Marcos 12:30 diz assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Olha só, para você poder entender isso aí, para você poder entender como realmente amar a Deus, você tem que começar a praticar isso em família, na tua casa, junto àqueles que te fazem um bem todo dia e toda hora. Lembra que no programa passado nós comentamos de uma mulher que ela faz o bem a gente todo dia, a todo momento ela faz o bem a gente, e por nos fazer o bem nós a amamos? Olha agora o nosso Deus, que nos faz o bem a todo momento. O Senhor faz tanta coisa por nós que nós nem sabemos como agradecê-lo. E por que não, então, nos dedicarmos a amá-lo? Mas aí vem a pergunta: e como amá-lo? Você vai aprender a amar a Deus à medida que você treina isso na tua família, no teu lar, que são as pessoas mais propícias a você desenvolver esse amor. E sempre lembrando que amor é a obra. Você deve amar a Deus com obras, com atos. Aí você me pergunta: mas quais atos, pastor Edgar? Atos de obediência, por exemplo. Atos de fé, por exemplo. E amor também precisa atos. Como atos? Obras. A Bíblia não diz que fé sem obra é morta? Fé sem obra é morta, não existe. Me mostra a tua obra que eu digo se você tem fé ou não. Não é assim? Me mostra as tuas obras que eu digo se você ama ou não. Me mostra o teu comportamento, as tuas obras, eu vou dizer se você é uma pessoa obediente ou não. Então, nós podemos assim entender que o amor é obras, o amor é resultado. Até porque nós já comentamos. Diz assim, João: filhinhos, que o nosso amor não seja por palavras, mas por obras. Então veja, a própria Bíblia, ela te direciona que você deve amar com obras. Aí você diria: para amar a Deus eu preciso de obra. Que obras? Primeiro, você pode amar a Deus com obra de fé. Depois você pode amar a Deus com a obra da obediência. Como é a obra da obediência? É obedecer na prática a palavra do Senhor. É na prática você procurar agradar ao Senhor. É na prática você se pôr no lugar de um servo e você poder chamá-lo de Senhor verdadeiramente. Mas como age um servo? Um servo ama o seu Senhor, trabalhando, fazendo as coisas, obedecendo o seu Senhor, fazendo aquilo que o seu Senhor manda. Um servo, ele exalta o nome do seu Senhor. Um servo, ele glorifica o nome do seu Senhor. Então veja, se você se encontrar na posição de servo pelos teus feitos, pelas tuas obras, quer dizer, se você tem uma vida que demonstra isso, Deus está olhando para você. E aí você vai demonstrar amor para Ele. De que forma pensaria você que você estaria demonstrando amor para Deus? Seria você indo para o monte, ficando lá no monte dia e noite? Seria você passar fome? Seria você passar dificuldades? Não. O sacrifício foi feito na cruz por Jesus.
Agora basta você obedecer à palavra do Senhor, ser fiel ao Senhor, fiel naquilo que Ele quer que você seja. Mas veja bem, o nosso comentário aqui, o nosso foco é o amor, de uma necessidade que a mulher tem, que o homem tem, e que deve ser suprido dentro da família. Esse é o nosso foco. Agora nós estamos falando de amor, mas existem outras necessidades. Então o nosso foco é o amor. Então eu vou obedecer ao Senhor, amando como o Senhor fala que nós devemos amar as pessoas. Eu vou amar minha mulher e meus filhos, e vice-versa. Porque se eu amar ao Senhor, eu vou amar também as pessoas com as quais eu convivo. Eu vou amar o meu próximo. Aí a Bíblia diz como segundo mandamento, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu vou fazer isso, eu vou obedecer à palavra, eu vou obedecer ao Senhor, e vou fazer isso e vou praticar isso. Bom, outro ponto que nós gostaríamos de trazer agora, né, a comento, né, é o seguinte: nós podemos verificar que o segundo mandamento, ele é impessoal. Quanto ao primeiro, que é pessoal, é direcionado ao próprio Deus, o segundo é impessoal. Ele não se destina a uma pessoa, mas sim a todas as pessoas. Infere-se que o bem que desejo a mim, devo a todas as pessoas. Então vê que o amor, ele deve, vamos dizer assim, ele deve ser dispensado para as pessoas em geral. O amor deve ser direcionado ao meu próximo, a pessoa que estiver mais próxima de mim, as pessoas que estiverem mais perto de mim, as pessoas com as quais eu lido, as pessoas com as quais, por exemplo, estudo, trabalho, convivo, a minha vizinhança. Essas pessoas, elas são pessoas que nós devemos o amor a essas pessoas. Aí vem a Bíblia e diz assim: a ninguém devais nada senão o amor. Então a ideia que se dá então do texto bíblico é que nós devemos amor a todas as pessoas. Todas as pessoas. Pode ser que seja difícil isso, eu acredito ser difícil. Talvez para você que está me ouvindo, você pode ter considerações pessoais acerca desse assunto do amor, né? De você amar todas as pessoas, amar os seus vizinhos, seus conhecidos, colega de escola, colega de faculdade. E as pessoas que estão nas igrejas contigo? As pessoas que estão lá em todos os cultos, buscando adorar, louvar, glorificar o mesmo Deus que você busca glorificar. E de repente você não tem um olhar amável com essas pessoas. E de repente você não tem uma palavra doce, amável com essas pessoas. E de repente essas pessoas têm suas dificuldades, seus sofrimentos, mas você nunca está junto, você nunca se oferece para ajudá-las. Você não dá a sua companhia, o seu afeto, o seu calor para as pessoas. E muitas estão, às vezes, dentro da igreja, mas solitárias. E você também é responsável por isso, por essa solidão. As pessoas precisam de um aperto de mão. Como é gostoso e agradável um abraço atencioso, um abraço de um cristão. Como é bom! A Bíblia fala de ósculo santo, uma manifestação de carinho. Então o nosso olhar, o nosso tocar, o nosso agir, o nosso reagir, seja dentro da nossa igreja,
no convívio com os nossos irmãos, seja fora, ele deve estar temperado com o amor. O amor vai fazer bem para todos nós quando nós dispensamos, doamos, damos, deixamos fluir de nós. Imagina que um amor saia de nós, como diz a Bíblia, saia do nosso ventre como rios de água viva. Nós devemos pensar nessas coisas. Pode ser que seja muito difícil para você, meu ouvinte, e para mim também, nós praticarmos isso. Mas se nós não começarmos mesmo hoje, quando faremos? Quando nós seremos modificados, aperfeiçoados? Eu, em particular, digo, eu estou em obras, eu estou em aperfeiçoamento. Por isso eu preciso aprender a amar mais ainda todas as pessoas. Falar com amor, olhar com amor, tocar com amor, fazer com amor, tudo que fizer fazer com amor. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer todas as coisas para Deus. Então, eu deixo para vocês esses comentários desta parte do programa sobre o amor, sobre essas dificuldades, mas que temos que começar e comece no seu lar, comece com a tua família. No próximo programa nós vamos dar início falando sobre o que está escrito em Mateus 5,44. Amai vossos inimigos, bendizei-os, olha só, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, no próximo programa, nós vamos estar iniciando já aí com esse lado do amor. Lembre-se que o nosso tema, o primeiro que nós estamos falando, o primeiro tópico é sobre o amor. São as necessidades supridas em família. Olha só. E aí nós estamos desenvolvendo. No próximo programa vamos desenvolver, vamos começar com amar os nossos inimigos. Fiquem com Deus. Reflitam sobre a palestra ou o ensinamento ou a nossa conversa de hoje. Dê um nome, dê um título e veja se serve para você, porque para mim ela serve muito. Eu estou em construção. Que Deus vos abençoe, vos guarde, vos guie. Que Deus continue na tua vida te dando a oportunidade de você ouvir a palavra dele. Que o Espírito Santo de Deus te faça entender. Que o Espírito Santo de Deus faça com que você perceba o que você pode fazer para melhorar a tua própria vida e a vida dos teus familiares. Fique esta bênção em nome de Jesus.